O Evangelho de Lucas é o que mais dá destaque às figuras femininas. Muitos afirmam isso, mas poucos colocam a mão na massa para demonstrar. É por isso que vou apresentar a você o resultado dessa investigação. Esse exercício não deixa de ser também uma homenagem singela às mulheres inscritas neste canal e aquelas que ainda se inscreverão. A lista é extensa, mas vamos acompanhar até o fim a saga encantadora do terceiro evangelista. A primeira mulher a ser mencionada é Isabel, e sua apresentação lembra bastante a figura de Sara no livro do Gênesis. Isabel e Zacarias, apesar de serem justos e cumpridores da lei, não tinham filhos. Ela era estéril e os dois já tinham idade avançada. É uma apresentação desconcertante, muito parecida com aquelas do Antigo Testamento, em que as mulheres a quem as promessas eram feitas encontravam-se diante do impasse de não poderem ter filhos. Por exemplo, Sara e sua nora Rebeca, bem como tantas outras. O significado do nome de Isabel é bonito e nos ajuda muito a compreender a sua força no interior do Evangelho. No texto de Lucas, seu nome vem grafado como Elizabeth. As traduções, normalmente, vertem para Isabel. É uma forma grega que vem do hebraico Elisheva, significando juramento de Deus. É o mesmo nome da mulher de Arão. Isabel é esposa de Zacarias, cujo nome significa Deus se recorda. É a mãe de João Batista. E João é um nome que evoca o significado graça de Deus. A raiz do nome de Isabel está ligada a outras no hebraico: Shev, Shav, Shuv. Elas indicam fartura, abundância, juramento, sete, sábado, perfeição, descanso, término, fim, volta e até mesmo a palavra trigo. Só por essas indicações você tem condições de perceber o cartão de visitas do Evangelho, colocando o que há de mais precioso como promessa na pessoa de uma mulher. Alguns versículos depois, a segunda mulher é apresentada. Ficamos sabendo que era uma jovem e virgem, delineando-se assim o contraste com a mulher anterior, idosa e estéril. O nome desta virgem era Maria. Esse nome carrega algum simbolismo. O grego Mariam é uma mistura do egípcio com o hebraico, donde Mirt ou Mir significa amada ou querida. Já é indicação de povo. No entanto, é possível achar um significado mais interessante ainda, com base no nome da irmã de Moisés, Miriam, que é, no livro de Números, a indicação precisa do seu nome. O pai dela se chamava Amram. Assim sendo, poderia ser traduzido por querida de Amram, ou querida do seu pai. O pai de Maria poderia ter tido o mesmo nome do pai de Miriam, irmã de Moisés. Não sabemos. Então, uma sugestão de tradução do nome seria aquela que é querida do pai. Cabe uma breve conclusão sobre essas duas mulheres, uma vez que suas histórias se cruzam, elas são parentes. A jovem visitará a mais idosa, ao saber que ela também concebeu em sua idade avançada. O evangelista as coloca frente a frente com palavras. Contudo, o gesto vem de seus ventres. Ali, os dois meninos, Jesus e João, se encontram pela primeira vez. A terceira mulher é Ana, uma profetisa. Segundo Lucas, ela é uma mulher já idosa e que vive no templo. Voltamos ao começo da narrativa. Sua idade avançada. Mas nada se diz sobre a esterilidade, nem tampouco faz-se menção a filhos. Vivera 7 anos com o marido e encontra-se agora viúva. Sabemos que está com 84 anos e que vive todo o tempo no templo.
A relação mulher e templo já aparecera no caso de outra Ana, lá no livro de Samuel. Os 7 anos com o marido podem indicar completude, porque o número 7 na Bíblia é sinal de perfeição. Já os 84 lembram alguns números que estão aproximados no Antigo Testamento. Por exemplo, Abraão tinha 86 quando nasceu Ismael. Arão tinha 83 quando falou ao faraó. O nome de Ana significa graça. Dela se diz filha de Fanuel, ou seja, rosto de Deus. É da tribo de Azer, significando felicidade, bem-aventurança. Nela se repete o que Simeão viu. Meus olhos contemplaram tua salvação. Ambos viram o rosto de Deus. Com isso, nós vemos que a mensagem de Lucas é clara. Recebemos a graça, vimos o rosto de Deus, somos felizes, bem-aventurados e por isso nos alegramos. A próxima figura feminina é a sogra de Pedro. É uma mulher sem nome, de cuja vida nada sabemos a não ser da sua condição de enferma. Com febre alta, está numa cama incapacitada. Jesus se compadece e a cura. Algumas perguntas ficam para nós. Por que ela mora com o genro? Seria viúva? Está numa condição de dependência de Pedro? Não temos essas respostas, mas a misericórdia do Senhor estende-se àquelas que nem nomes têm. É um ponto para refletirmos. A segunda viúva da narrativa de Lucas é aquela de Naim. Tinha um único filho e já estava sem marido, condição pela qual os profetas tanto chamavam a atenção para o cuidado e o amparo. O evangelista mostra a compaixão de Jesus por ela, ilustrada pelas singelas e fortes palavras: não chores. Aqui, novamente, a simbologia dos nomes é significativa. Naim é um paralelo sonoro com o hebraico Naham, significando comoção afetiva. Parece que pode indicar também gemer, chorar, suspirar. Mas Naim significa prazer, delícia, algo agradável, ameno, doce. Lucas diz que Jesus teve compaixão, um sentimento paralelo ao dizer minhas entranhas se comovem, algo visceral, interno. É o mesmo sentimento que aquele pai do famoso filho pródigo vai ter. Jesus diz à mulher: não chores. Um dos retratos de mulher mais maravilhosos do Evangelho é, sem dúvida, a sexta figura que nele aparece. O episódio contado nos 4 evangelhos com sensíveis variações aparece do modo como Lucas o apresenta como um dos mais emblemáticos. Um aviso: não se trata de Maria Madalena. Ela ainda não foi apresentada. Na estrutura básica da narrativa, aquele que hospeda é o fariseu, de nome Simão, e o hóspede é Jesus. Há menção de convivas, mas aparece uma outra personagem que rouba a cena, uma mulher que estava na cidade. Jesus recorda a Simão das suas obrigações negligenciadas. Não trouxe água para os pés, não lhe deu o beijo de acolhida e tampouco derramou óleo sobre a sua cabeça. O Senhor realça, assim, o que a mulher está fazendo com 3 elementos contrapostos: a lágrima da mulher, seu beijo e seu perfume. A cena torna-se tensa por causa da presença da mulher, que incomoda tanto o dono da casa quanto os convivas. O fariseu, que no início da cena parecia o senhor de tudo, vai declinando em sua imagem e, proporcionalmente, a mulher que estava junto aos pés de Jesus agiganta-se com o desenrolar da narrativa. É uma das mais lindas catequeses sobre o perdão, tão caro ao Evangelho de Lucas, numa verdadeira aula de humanidade, cuja protagonista é aquela mulher
sem nome. Parece que depois de contar este episódio, Lucas sente a necessidade de situar melhor a companhia feminina de Jesus. Assim sendo, ele vai dedicar alguns bons versículos a enumerá-la. Comecemos com Maria, chamada Madalena. Ela é a 7ª mulher. Migdol, que está na raiz do seu nome, significa torre. É uma raiz associada ao crescer, tornar-se grande, importante, louvada, fazer grandes coisas. Em seu nome, tudo o que Lucas tem de maiores elogios. É incrível como a tradição sabe coisas sobre a Maria Madalena que só Lucas parece não saber. É uma mulher que precisa ser resgatada em nossas leituras. O próprio José Saramago, no Evangelho segundo Jesus Cristo, a colocou como uma prostituta. Não estou aqui, por favor, fazendo nenhum juízo de valor, mas apenas apresentando a narrativa pura e simplesmente. Em nenhum lugar dos evangelhos ela aparece nessa condição. No entanto, quando nossos olhos precisam ver a força de sua presença, infelizmente não notamos. Em todos os relatos da ressurreição, Madalena está presente. É a única mulher das quais todos os evangelistas têm convicção de que esteve lá, uma testemunha privilegiada. Na lista das mulheres do capítulo 8 aparece Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Seu nome é um paralelo ao de João, também significa graça de Deus. Está associada por contraste a Herodes, o mesmo que mandara matar o João Batista. Aqui uma grande ironia. Cusa é um procurador de Herodes, ou seja, administrador dos bens dele. Enquanto isso, Joana é a diaconisa de Jesus, servidora e administradora de outros bens. Uma outra mulher nesse capítulo é Susana. Seu nome significa lírio. No Cântico dos Cânticos, o lírio aparece com relação à noiva. O profeta Oséias diz que Israel florescerá como lírio. Mais um elogio feminino e homenagem lucana no interior do Evangelho. Lucas ainda diz que várias outras o serviam com seus bens. O número não é precisado, mas acredito podermos colocar, a título de exemplo, pelo menos umas outras 5 mulheres. A 11ª personagem feminina do Evangelho é uma menina de 12 anos, que vem a falecer. Ela divide a narrativa com a mulher que se segue. Eis um contraste impressionante, uma vez que outras personagens encontram na velhice o nascimento de seus filhos e outras, na tenra idade, vêm a perder a própria vida. Esta menina se liga à viúva de Naim com alguns paralelos curiosos. O primeiro é o da idade. Lá temos um jovem e aqui uma jovem menina. Temos também um paralelo de lugar. Lá era um jovem a caminho do túmulo. Aqui uma menina que está em casa e Jesus caminha para lá. Um paralelo de tempo. O jovem falecera há algum tempo e a menina há poucas horas. Paralelismo de parentesco. Jesus entrega o jovem à mãe e a menina aos pais. Conclusão. A menina fica de pé, e o verbo usado por Lucas é anistemi, que indica ressurreição. Será que você está pensando o mesmo que eu? Em uma história de crianças, Lucas parece ensaiar a própria história da ressurreição de Jesus. É um mistério. Meditemos. Lucas 8,43 menciona certa mulher que havia 12 anos sofria de um fluxo de sangue. É uma cura roubada, a meu ver. Um dos mais belos quadros do Evangelho. Ela toca em Jesus com vistas à sua melhora, mas sem que ele o saiba. Ao final, ele a trata com extrema delicadeza. Minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Expressão esta que já fora ouvida na casa em que a 6ª mulher deste inventário beijara seus pés.
Repare-se que os 12 anos ligam esta mulher à anterior, àquela menina. Ambas são salvas da morte. Jesus é a ressurreição e a vida. A 13ª e a 14ª são conhecidíssimas nossas. São Marta e Maria. João, no seu evangelho, dirá que Jesus as amava e elas o amavam. São uma pequena comunidade com seu irmão Lázaro. Nada sabemos sobre seus pais, mas pelo relato, Jesus era bastante íntimo daquela casa tão hospitaleira. Lucas dedica um quadro a essas irmãs, aguçando nossa curiosidade sobre elas, mas é João que dá maiores detalhes em sua narrativa. As vozes na multidão revelam coisas fabulosas. É por isso que nos deparamos em Lucas com a voz de uma outra certa mulher. Ela diz assim: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ela sabe muito bem do que fala. É uma palavra espontânea, em que uma mulher elogia uma outra mulher. Ela fala bem da mãe de Jesus. Alegra-se com ela e com ele. É surpreendente esse relato, ainda mais porque Lucas diz que vem de uma mulher. A 16ª mulher tem um paralelo com a 12ª. Trata-se de uma mulher encurvada, que assim está por 18 anos. Este também foi o tempo que os filhos de Israel serviram aos moabitas, o que nos é contado no livro dos Juízes. A cura desencadeia as clássicas discussões sobre o sábado, em que Jesus frequentemente responde colocando seus interlocutores em dificuldades. A mulher carrega um fardo há 18 anos. Somente Lucas conta esse episódio, parecendo nos mostrar o quanto o peso sobre as costas pode levar uma pessoa a uma situação de quase escravidão. Considero a história dessa mulher uma grande metáfora que precisamos conhecer, meditar e pensar. Metáfora esta sobre as nossas próprias vidas. Pela 4ª vez, a atenção de Lucas recai sobre uma viúva. Desta feita, aquela que oferece a sua oferta no templo. Desta mulher se diz 3 coisas: viúva, indigente e pobre. Este último tema ocorre por cerca de 10 vezes no seu evangelho, ao passo que indigente indicaria a pessoa que luta para sobreviver, ocorrendo apenas aqui em todo o Novo Testamento. É uma narrativa comovente e recorda um dos maiores pedidos do Antigo Testamento, o cuidado que se deve ter com as viúvas e com os órfãos. As mulheres que batiam no peito adentram os relatos sobre a paixão. Elas estão com Jesus a caminho do Calvário. É curioso que as que vieram com ele da Galileia não se encontram tão próximas, mas aqui estão as filhas de Jerusalém. Elas podem ser as únicas em todo o Evangelho que, por estarem estreitamente ligadas a Jerusalém, recebem da boca de Jesus uma bem-aventurança às avessas. Para elas, Jesus conta a sua última parábola. Se fazem isto com o lenho verde, o que não farão com o lenho seco? E o que isso significa? Ora, o lenho verde é ele mesmo, o inocente. O lenho seco, os culpados. As últimas mulheres mencionadas estão entre aquelas da ressurreição. Ficaram à distância, observando essas coisas. Elas acompanham tudo e olham onde José de Arimateia coloca o corpo de Jesus. Depois do sábado, levarão os aromas e bálsamos preparados. São mulheres cuidadosas. Lucas destaca o perfume feminino diversas vezes. E ele sempre estará associado ao corpo de Jesus. Elas já foram mencionadas. Lucas diz que eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. No apagar das luzes do Evangelho, quando Jesus vai subir aos céus, Lucas diz que ele os levou a Betânia.
Não é fora de propósito pensar que também Marta e sua irmã Maria participaram desse tão emocionante e sublime acontecimento. Além dessas mulheres presentes na narrativa, ainda existem aquelas que foram mencionadas de modo indireto. Por exemplo, a viúva de Sarepta, a menção que Jesus faz sobre a divisão em família, mãe contra filha e sogra contra nora, o fermento que a mulher mistura à farinha, a mulher que perde a moeda, as prostitutas na parábola do filho pródigo, a mulher de Ló, as duas mulheres que estão no moinho, a viúva que não está sendo atendida por aquele juiz injusto. Eu não tenho medo de afirmar que em Lucas nós temos uma lista de pelo menos umas 40 mulheres. Isso dá a você a medida do que falei antes, o interesse que este evangelista tem em destacar o feminino. Uma catequese para nós que em nossas comunidades temos visto que a força das mulheres faz funcionar nossas pastorais, dão vida e beleza às nossas celebrações, catequizam com docilidade e coragem, orientam e lideram os movimentos diversos, são sensíveis e dedicadas às mais diferentes situações e fazem com que o reino de Deus de fato aconteça. Eis, portanto, minha singela homenagem. Curta, compartilhe e conte para as outras pessoas a riqueza com a qual Lucas, o evangelista, nos presenteia.